Olá, mulher. Dia 1 do nosso desafio, nossa lista das deusas, que eu tô chamando como uma deusa, porque todas nós somos deusas. Uma lista especial aí pro Dia da Mulher, pra gente entender essa divindade que há em nós. Sou Tárcia Beatriz, sou Moon Mother nível 3, sou Moon Mother mentora, faço atendimentos em Sorocaba e região, mas mais especificamente em Sorocaba. Círculo de Mulheres, Bênção Mundial do Útero, Meditação Mundial da Lua Cheia e o que mais aparecer. Hoje, então, eu queria falar sobre por que deusa? Por que deusa? Primeiro, deixar bem claro que não tem exatamente nenhuma questão religiosa aqui. Mas a gente vai falar de espiritualidade e de divindade, mas não é atrelado a nenhuma religião. A gente vai falar da deusa que existe em nós, da deusa que nos habita, o reconhecimento da divindade dentro de nós, tá? E por que deusa, né? Quando a gente começa a estudar um pouco de sagrado feminino, e aí a gente sempre vai falar de deusa, né? Sempre de deusa, de grande mãe. Por quê? Porque a gente foi muito alimentada pela imagem do Deus único, soberano, poderoso. Não é problema se você tem uma religião, como eu disse. Mas existe aí no nosso subconsciente, né? A gente não consegue se identificar com Deus. É difícil para a gente entender, por mais que mentalmente, racionalmente a gente entenda que somos deuses, né? Jesus fala: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço muito mais. Na prática, isso não funciona para nós mulheres. A gente não consegue se identificar com esse Deus, homem, poderoso, soberano, né? Então, para a gente conseguir se identificar com uma divindade, conseguir identificar um sagrado em nós, a gente começa a resgatar os mitos das deusas, para a gente poder entender essa divindade em nós. Eu separei algumas autoras aqui e eu vou ler, gente, vou ler porque tem que ser na íntegra, tem que ser o texto delas mesmo, né? Não adianta eu ficar aqui falando só com as minhas palavras, se tem gente que já pesquisou e já falou disso daqui, né? Incansavelmente. Então, a Mirella Faur, por exemplo, ela vai dizer no livro do Legado da Deusa, ela fala assim: pelo fato de as mulheres terem sido alimentadas apenas por imagens masculinas do divino ao longo dos últimos 3.000 anos, é imprescindível o reconhecimento, a aceitação, a divulgação e a integração do sagrado feminino, buscando nos antigos mitos, lendas e tradições da deusa as manifestações e o respaldo do eterno princípio divino feminino. Encontrando sua deusa interior, as mulheres encontram a si mesmas, reconhecendo e aprendendo como usar seu poder sagrado e sua sabedoria ancestral. O arquétipo da Grande Mãe, nas suas múltiplas manifestações, está no nosso inconsciente, individual e coletivo. Ao encontrá-lo, começaremos a lembrar nosso próprio início, o contato inicial e a presença amorosa e protetora da nossa Mãe carnal, acessando assim a Mãe Divina. Por intermédio de sonhos, rituais, meditações e visualizações, poderemos explorar nossos registros inconscientes, expandindo nossa consciência e vivendo melhor o nosso mito pessoal. Então é isso, assim, né? Como que a gente consegue se reconhecer como deusa, né? Buscando a deusa. Onde que a deusa tá? Né? E aí a gente resgata os antigos mitos das deusas, né? Durante muitos e muitos anos houve religiões
crenças, hábitos, rituais para deusas nas mais diversas culturas, né? E quando a gente resgata, a gente começa a entender um pouco de nós mesmas também. Acho que eu li tudo da Mirella. Uma outra. Ah, tem um negócio aqui, peraí. Da Mirella também. Aqui. A Mirella fala, né, então, né, em evidências arqueológicas, antropológicas e históricas revelam e comprovam que a mulher foi o centro da vida humana e espiritual durante milênios. Em todas as culturas antigas do mundo inteiro encontram-se representações da deusa como a criadora divina. A mulher, como sua representante na Terra, era reverenciada pela sua habilidade de gerar do seu sangue menstrual uma nova vida, criando alimento do recém-nascido do seu próprio corpo, bem como pela sua criatividade, que resultou em inúmeras invenções e descobertas. Então, assim, a mulher, né, vocês imaginem aí uma tribo antiquíssima, né, onde não tinha acesso nenhum à ciência, né, era tudo muito na observação, né, eles ainda estavam desenvolvendo até a linguagem, e aí eles veem que a mulher dá vida, sai vida dentro dela, né, e que ela é conectada com os ciclos da natureza, do mesmo jeito que a natureza mingua, ela também mingua, do mesmo jeito que a natureza expande, ela também expande, do mesmo jeito que a lua expande, ela expande. Então a mulher era reverenciada, né, e a representação, né, as representações divinas eram geralmente femininas, tinham muitas representações divinas femininas. Tá. E aí tem uma outra autora que eu gosto bastante, que é a Cristina Balieiro. O livro chama O Legado das Deusas. Mandei para vocês já. E ela vai falar porque ela é psicanalista, psicóloga, né, junguiana, então ela vai falar mais dessa questão de como a gente resgata para a gente entender a nossa própria história, os nossos sentimentos. Então, assim, como que entender o mito e resgatar esse mito vai fazer a gente entender a nossa história, o nosso mito pessoal, ela diz, e como as coisas que acontecem mesmo na história da deusa e todos as características dessa deusa, né, as características predominantes dessa deusa vão acender coisas em nós que a gente já passou e que a gente ainda vai passar. Então, vai clarear situações que a gente já passou e vai nos alimentar para situações vindouras ainda, né? Então, ela fala assim: precisamos juntas buscar saber o que é ser mulher, independentemente do que é ser homem. É muito interessante essa frase, né? Porque existe uma dualidade, né? Energia feminina e energia masculina, mas não é necessariamente oposto. E também a gente não é para a gente se definir em oposição aos homens, é para a gente ter uma identidade, uma identificação do que é ser mulher, né? E aí, buscando isso nas deusas, a gente consegue então criar um repertório para a gente se identificar como mulher, independente do que é ser homem, né? Então a gente vai ficar buscando ser homem é isso, 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 então ser mulher é todo o contrário. Não é essa a ideia, né? Mesmo a gente tá aqui para caminhar junto, a gente tá aqui para estar em parceria com os homens, mas a ideia não é a gente se identificar dentro da oposição do que eles são, tá? Aí ela continua: não é uma tarefa fácil, pois há camadas e camadas de cultura e história encobrindo essa identidade. Precisamos agir como exploradoras de um território bastante desconhecido. Um dos principais modos de acessar em nós mesmas essa identidade mais autêntica do que é ser mulher, sem um contraponto ao que é ser homem, é mergulhar no feminino profundo, que vive em nosso inconsciente e que se manifesta nos sonhos, nos mitos, nos contos de fadas, na arte e nas deusas. Então, essa a ideia é um pouquinho também dessa lista. A gente vai explorar algumas deusas, tá? E aí vai ter meditação, vai ter afirmações, tal. Então, para a gente poder pensar, sentir, né? Quando eu e a Cris a gente faz o Yoga da Deusa, que é um encontro de yoga e sagrado feminino, que a gente faz em círculo, que a gente se olha, a ideia é essa, né? Então a gente
reflete, a gente conversa, a gente entende, então vai tudo para a mente e aí a gente também sente, né? Eu sempre faço alguma dinâmica, alguma coisa que vai resgatando mais as emoções. E aí a gente finaliza geralmente no meio ou no final com o yoga. Então o yoga vai trazer essas características da deusa para a sua respiração, para o seu corpo, para a mente também, para meditação, né? Vai trazer aí para você sair inteira, né? Para a gente conseguir experimentar a deusa de diversas formas e integrá-la integralmente no nosso corpo. Aí a Cristina Balieiro continua assim. Dessa maneira, elas podem ser portais, elas as deusas, né? De acesso a esse feminino profundo, que subjaz ainda de forma meio inconsciente nas mulheres contemporâneas. Acessar as deusas é acessar em nós possibilidades ainda não plenamente vividas do ser mulher. É isso, é por isso que a gente estuda, contempla, pensa, sente e coloca no corpo cada deusa. Então hoje o recado é esse. Tem uma meditação, tem um texto, tem um oráculo. Espero que curta. Estou disponível para conversar, estou disponível se tiver alguma impressão, alguma coisa que você quer me contar. Eu super adoro saber o que está rolando, o que você sentiu, o que você viu, tá? E vamos aí caminhar para a direção da nossa identidade como mulher, uma identidade que é baseada numa feminilidade autêntica, livre de estereótipos sempre. E baseado na diversidade também, que ser mulher não seja uma coisa só, seja diverso. Gratidão e até amanhã.